Olá, alunos da segunda série. Eu sou o professor João Paulo e vou estar trabalhando aqui com vocês hoje o conteúdo da disciplina de matemática. Então a gente vai estar revendo aqui alguns conceitos de probabilidade e estatística. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu tenho alguns lembretes muito importantes para comentar aqui com vocês. Então vamos lá para esses lembretes, né? Um deles é, se você está assistindo a aula só pela TV, você entra em contato com sua escola. Com certeza tem atividades te esperando lá. Outro lembrete importante é sobre o Classroom. Eu peço que vocês acessem o Classroom diariamente e respondam as atividades que tem lá para garantir sua presença. E outro lembrete, se ficar qualquer dúvida durante a nossa aula, você pode estar entrando em contato com o seu professor. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vimos na aula anterior probabilidade e estatística. Então na aula anterior nós vimos aí a questão de probabilidade e estatística e na aula de hoje a gente vai estar vendo probabilidade condicional e média ponderada. Vamos lá então? Probabilidade condicional. O que seria essa probabilidade condicional? Probabilidade condicional é a probabilidade de ocorrer um evento condicional da ocorrência de outro evento. Mas como assim, professor? Então aqui eu tenho um exemplo ó, que vai melhor indicar o que é essa probabilidade condicional. No lançamento de um dado, sabe-se que ocorreu um número de pontos menor que 5, na face voltada para cima. Qual a probabilidade que esse número seja maior que 2? Então, como eu comentei de probabilidade condicional, eu vou voltar aqui um pouquinho o slide para a gente rever o conceito. Ó. É a probabilidade de ocorrer um evento condicionado à ocorrência de ocorrer um outro evento. Então, aqui nessa questão, já ocorreu um evento, que o número que está na face virada para cima é um número de pontos menor que 5. Esse é o nosso primeiro evento que já ocorreu. E agora, qual que é a probabilidade desse número ser maior que 2? Então, vamos lá para resolver esse primeiro exemplo aí. Então, resolvendo, os números de faces de um dado. Em um dado eu tenho 6 números, total de faces. E no nosso caso, ali na nossa probabilidade condicional, número de pontos menor que 5. Então, em um dado eu tenho apenas o 1, o 2, o 3 e o 4, menor que 5. O que nos configura aqui é 4 números, E número de pontos maior que 2, que é a nossa pergunta, probabilidade de números maiores que 2, perante aqueles 4 números já citados. Então, números maiores que 2 é apenas o 3 e o 4, menor que 5 e maior que 2. E agora eu calculo a minha probabilidade. O total aqui, o 4, ele fica embaixo da minha fração, relembrando que essa parte, e o 2 fica em cima. Então, eu tenho 2/4. Mas, professor, tem 1 sobre 2 ali. Essa parte está simplificada. Então, sempre que possível, eu vou pegar esse resultado da minha probabilidade e vou simplificar ele. Vou dividir em cima e embaixo por 2, 2 dividido por 2, 1, e 4 dividido por 2, 2. Ou, se o exercício te pede um outro tipo de resposta, na forma decimal, você pode dividir. O 1 dividido por 2 vai dar igual a 0,5. Ou ainda, o exercício ele pode te pedir na forma de porcentagem. Então, como eu transformo 0,5 em porcentagem? É muito simples, basta eu multiplicar 0,5 por 100. Transformei em porcentagem. Tem ali meu resultado, 50%, minha probabilidade. Então, agora aqui eu tenho um exercício da prova Paraná, esse exercício. Eu vou fazer a leitura com vocês, acompanhem. Um dado não viciado com as faces numeradas de 1 a 6 é lançado. Sabe que o resultado desse lançamento não foi o número 6. Qual é a probabilidade de que o resultado obtido nesse lançamento tenha sido um número par? Então aqui novamente a nossa probabilidade condicional. Vamos lembrar do exemplo anterior na hora de resolver. Então eu tenho a opção A, 1 sobre 2, a opção B, 1 sobre 3, a opção C, 2 sobre 3, a opção D, 2 sobre 5 e a opção E, 3 sobre 5. Agora eu vou dar um tempinho aqui para vocês resolverem essa questão, e a gente já volta com a solução dela, tudo bem?
Vamos lá, turma, então, resolver essa questão? Acredito que vocês já resolveram em casa, já chegaram na resposta. Agora vamos conferir aqui a resposta de vocês se está correta. Acompanhe comigo no quadro aqui, ó. Fazer a leitura novamente, ó. Então, eu tenho um dado não viciado com as faces numeradas de 1 a 6. Então, vou colocar as faces numeradas aqui, ó. Do 1 até o 6. 5 e 6. Essas são as faces do dado, numerada de 1 até a face 6. Eu sabes que o resultado não foi o número 6, então o 6 sai fora. Já sei que o resultado não foi o 6, ó. Já eliminei o 6 fora, né? Qual é a probabilidade que o resultado obtido nesse lançamento tenha sido um número par? Então, desses valores que sobrou aqui, quantos números pares eu tenho? Né? Então, eu vou estar olhando que número par eu tenho o 2 e número par eu tenho o 4. Então, eu tenho apenas 2 números pares perante os meus 5 números que eu tenho ali. Então, a minha probabilidade vai ser igual a 2 sobre 5, 2/5, né? 2 números pares perante os 5 números que eu tenho no quadro. Vamos acompanhar agora a resolução aqui no slide? Então, vamos lá. Então, vamos analisar novamente essa questão. Ó. Para resolver, devemos considerar que, como o resultado não foi o número 6, tem-se 5 resultados possíveis. 1, 2, 3, 4 e 5, como eu acabei de comentar com vocês. E destes, apenas 2 interessam, os pares, que é o número 2 e o 4, né? Que eu tenho ali porque o 6 está fora. Então, resolvendo o nosso exercício 1, eu tenho ali, ó, resultado não foi o número 6, me sobra apenas 5 números, né? Porque ele não foi o número 6. E número par menor que 6. Eu tenho 2 e o 4, né? E aí a minha probabilidade, 2/5, como a gente acabou de comentar ali no quadro. Espero que vocês tenham acertado essa questão aí. Vamos lá dar continuidade então na nossa aula. Agora aqui, ó, só confirmando a resposta do exercício 1, é opção D, 2/5, tudo bem? Então vamos lá. Média aritmética. O que é essa média aritmética? Vamos relembrar ela aqui juntos. A média aritmética é considerada uma medida de tendência central. É muito utilizada no cotidiano. Surge do resultado da divisão da somatória dos números dados pela quantidade de números somados. Então, essa é a definição da nossa média aritmética. Agora, aqui um exemplo para a gente ver, analisar melhor essa média, né? Então, note que no exemplo aqui, ó, que eu tenho, fala o seguinte: Pedro tirou as seguintes notas na disciplina de matemática na escola. Então, aqui essas notas estão por trimestre, né? Ó, primeiro trimestre, 8,7 pontos. Segundo trimestre, 8,6 pontos. E terceiro trimestre, 9,7 pontos. Qual vai ser a média final de Pedro? Então, aí ele precisa calcular sua média aritmética. Mas como que eu faço para calcular essa média aritmética, professor? Eu faço a soma de todas as notas que ele tirou, né? Todos os pontos ali, ó. 8,7 mais 8,6 mais 9,7 e divido pela quantidade de notas, pela quantidade de trimestres, que eram 3 trimestres. Então, somando esses valores, eu vou chegar em 27. E temos que 27 dividido por 3 é igual a 9,0. Então, ele ficou com 9 pontos de média, sua média aritmética, né? Então, aqui a solução do nosso exemplo, né? Média aritmética de Pedro, 9 pontos. Agora eu tenho o exercício 2. Vou estar fazendo a leitura aqui e o exercício 2 também vai ficar com vocês. Eu quero que vocês resolvam esse exercício 2 aí, né? Prestem bastante atenção na leitura. Ele também é uma questão da prova Paraná. Então vamos lá. Para ser aprovado em matemática, Arthur precisa ter uma média de 60 pontos nos 4 bimestres. Agora não é mais trimestre, agora é bimestre. Então eu tenho 4 bimestres. No primeiro, ele tirou 65. No segundo, ele tirou 53 pontos. E no terceiro, 56 pontos. Qual deve ser a nota mínima que Arthur deve tirar no 4º bimestre para ser aprovado? Então, note que a minha média é 6, que ele tem que atingir, né? O Arthur tem que atingir. E ele já pontuou ali nos 3 trimestres iniciais. E agora tem o 4º, que nota que ele precisa tirar nesse 4º para atingir a média 6. Opção A, 53. Opção B, 58. A opção C, 60.
opção D, 65 e a opção E, 66. Então, eu vou dar um tempinho aqui novamente para vocês resolverem essa questão, né? E daí eu já volto com a explicação do exercício 2, tudo bem?
Então vamos lá, turma, resolver agora nossa questão. Acredito que vocês já fizeram ela em casa, né? E já escolheram a sua opção. Então vamos agora no quadro que me acompanha e conferir se vocês acertaram ela. Então no quadro, eu já deixei aqui no quadro, ó, os valores, ó. A nota 65, a nota 53 e a 56. E está dividido por 4, e eu sei que a soma dessas notas dividido por 4 tem que dar igual a 60. Mas está faltando-lhe a quarta nota, né? Não tem a minha quarta nota, nota que está um espaço aqui, ó. Nessa quarta nota, como tem um espaço, eu vou simbolizar por uma incógnita, que a gente utiliza muito na matemática. Vamos lá utilizar a incógnita x? Então eu represento por x. E agora aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, onde eu preciso encontrar a incógnita x, né? Então vamos lá resolver essa equação do primeiro grau. Primeiro eu vou somar todos os valores, ó. Vou somar aqui, ó, 65 mais 53. 5 mais 3, 8. E 6 mais 5, 11. E agora vou somar mais 56, com o 118. Mais 56, olha, 6 mais 8 vai dar igual a 14. Sobe 1. Aí 5, 6, 7. E aqui eu vou baixar 1, 174. Então eu sei que a soma daquelas três notas que ele tirou dá 174. Vou estar apagando ela aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, 174 mais x igual a 60. E o 4, professor? O que aconteceu com esse 4 ali que estava dividindo? Vamos lembrar que em equação do primeiro grau, o número que está dividindo, eu posso passar ele do outro lado do sinal do igual, multiplicando, né? Sempre passando na operação inversa. Então, estava dividindo, passou multiplicando. E agora eu tenho aqui, ó, 174 mais x igual a 60 vezes 4. 60 vezes 4, 4 vezes 0 é 0, e 4 vezes 6, 24. 240. Agora a gente já está finalizando, né, a nossa equação do primeiro grau. Está fácil para encontrar o valor de x, né? Como que eu faço? Eu vou isolar ele, vou deixar ele sozinho novamente. O 74 está mais, está positivo, ele passa para o outro lado do sinal do igual com sua operação inversa, né? Ele passa menos. Então vai ficar x igual 240 menos 174. Então, vou resolver aqui, ó, 240 menos 174, né? Vou ter que emprestar do 2, aqui vai ficar 1, vai ficar 14, vou emprestar do 14, vai ficar 13 e 10. Então, 10 menos 4, 6, 13 menos 7, 6, e 1 menos 1, 0. Então, a nota que o Arthur precisa tirar é 66 pontos, né? X igual a 66 pontos. Encontramos aí o valor de x. Agora vamos lá voltar, né, para a nossa tela aqui e acompanhar essa questão passo a passo novamente. Então vamos lá. Importante relembrar nesse momento, né? Nesta questão, o estudante deve compreender o conceito de média. Então essa questão aí para você compreender melhor essa parte de média. Ou seja, a média aritmética é o resultado da divisão entre a soma dos números de uma lista e a quantidade de números somados. Então, eu vou somar todos os valores e vou dividir pela quantidade de números somados, igual a gente resolveu ali. Como eu comentei com vocês, a quarta nota vou expressar por x. Mas, professor, tem que ser o x? Não, você pode colocar qualquer letra, pode colocar A, B, C, não importa a letra, o importa é uma incógnita, né? Representar essa incógnita. E eu vou somar o 65 mais 53 mais 56, igual vocês já acompanharam ali. Note que de 60 eu já coloquei o 240. Como que de 60 já foi para 240? Porque ele multiplicou pelo 4, que estava dividindo, já passou multiplicando, né? Como a gente fez no quadro. E aí, 174 está mais, passa menos, meu resultado é igual a 66, a nota que o Arthur precisa tirar. Tudo bem? Espero que vocês tenham acertado essa questão aí, ó. Vou confirmando sua resposta, letra E. Tudo bem? Então agora aqui vamos dar continuidade na nossa aula, né? Vamos estar falando sobre média ponderada. A média ponderada é um pouquinho diferente da média aritmética. Vocês já vão ver esses detalhes que tem essa diferença, ó. A média ponderada é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Depois encontra-se a soma desses valores.
que será dividida pela soma dos pesos. Professor, por essa introdução eu não entendi muito, então vamos lá para o nosso exemplo, que eu acredito que vai entender melhor. Então temos aqui um exemplo de média ponderada. No quadro abaixo estão as notas de 2 alunos nos 4 bimestres do ano. Considerando que o peso de cada bimestre é 3, 2, 1 e 4, respectivamente, qual foi a média final de cada um desses alunos? Então aqui o peso do primeiro bimestre é 3, tem peso 3, o peso do segundo é 2, do terceiro é 1 e do quarto bimestre é 4. Vamos memorizar esses pesos aí. E aqui temos a tabela com as notas do aluno Renato e do aluno Enzo. Agora vou calcular a média ponderada do aluno Renato, né? Então o aluno Renato aqui, eu vou multiplicar a nota dele por 3. Sempre vou multiplicar essa nota por 3, que é o peso. Vou multiplicar do segundo bimestre por 2, também, que é o peso. Vou multiplicar aqui 2 vezes 1, que era o peso, e 5 vezes 4, que é o peso. E dividir pelo total de pesos, né? Qual que é o total de pesos? 3 mais 2 mais 1 e mais 4. Vamos ver como ficou a média de Renato? Então ficou da seguinte forma. 5 vezes 3, 15, 8 vezes 2, 16, 2 vezes 1, 2 e 5 vezes 4, 20, dividido por 10. 53, que é a soma das notas de Renato, já multiplicadas, dividido por 10, é igual a 5,3. Essa daí que vai ser a média de Renato. E a média de Enzo, do aluno Enzo, acaba sendo a mesma coisa. A multiplicação, né, pelos pesos, e aqui embaixo a soma de todos os pesos. A soma já multiplicada deu igual a 47, dividido por 10, 4,7 a média do Enzo. E aqui agora eu tenho um exercício. Esse exercício aqui eu vou deixar para vocês resolverem. Não me desapontem. Vamos finalizar acertando essa questão. Olha. Observe a tabela a seguir e calcule a média salarial dos funcionários dessa empresa. Então temos aqui 10 funcionários da empresa ganham R$ 960, 5 funcionários ganham R$ 1.000 e 5 funcionários ganham R$ 1.200, né? Temos as opções aqui, ó, A, R$ 500, B, R$ 3.000, a C, R$ 1.200 e a D, R$ 1.030. Vamos lembrar bem do exemplo anterior para resolver essa questão. Então, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem.
Voltando então aqui, turma, com o nosso exercício 3, eu penso que vocês já resolveram esse exercício em casa, né? Então vamos lá, vou retomar o exercício com vocês aqui, ó. Acompanhem comigo. Observe a tabela a seguir e calcule a média salarial dos funcionários da empresa. Então aqui a gente viu a tabela, né? E o número de funcionários e a média salarial. Como é um exercício de média ponderada, eu vou ter que multiplicar. Multiplicar o 10 por 960 para descobrir no total esses 10 funcionários, né? Qual que é o salário deles no total? Então eu faço a multiplicação. 960 vezes 10 mais 1.000 vezes 5 mais 1.200 vezes 5. Igual no exemplo anterior lá, de média ponderada. E eu vou dividir pela soma do número de funcionários. Ó, 10 funcionários mais 5 funcionários mais 5 funcionários. Agora aqui nós temos já o resultado da multiplicação, né? 960 vezes 10, 9.600. 1.000 vezes 5, 5.000. E 1.200 vezes 5, 6.000. Dividido pelo total de funcionários, que é 20. Vou realizar a minha soma e em seguida a minha divisão. Então, somando vai ficar um total de 20.600, todos os salários, né? Dividido por 20 igual a R$1.030. Então, essa daí que vai ser a média salarial, né? Dos funcionários dessa empresa. Voltando para a questão aí, ó, opção D, né? R$1.030. Espero que vocês tenham acertado aí essa questão, turma, né? Opa, avançou um pouquinho aqui, mas eu já voltei. Então vamos lá. Na aula de hoje vimos, o que vimos na aula de hoje? Probabilidade condicional, né? Foi os primeiros exercícios lá, e a média ponderada, que foi esse último exercício aí que a gente acabou de finalizar, né? Na próxima aula veremos retomada de matrizes. Lembra lá do conteúdo matriz que vocês viram anteriormente? A gente vai retomar ele na próxima aula. E aí, forma geral, né? Como se escreve uma matriz na forma geral, elementos de uma matriz, a gente vai estar vendo, e lei de formação dessa matriz. Tudo bem? Então, aqui como uma fala final já da minha aula, turma, eu peço que vocês continuem resolvendo os exercícios, não deixem acumular muita atividade, sempre entre em contato com sua escola para ver se está tudo bem, né? Participa aí ativamente do Classroom, postando atividade, dúvidas com o professor, e não deixe de estudar. Tudo bem? Então até a próxima aula e fiquem todos bem. Até mais. Tchau.